Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Leonardo Ercolim Filho, sou professor do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos ter uma aula teórica de desenho topográfico sobre elaboração de croquis e plantas topográficas. Bom, o nosso plano de aula, primeiramente nós temos um tópico de introdução, nós vamos falar sobre a definição do que é croquis e do que é planta topográfica, a importância do croquis e planta topográfica na topografia, porque que eu tenho essas duas peças técnicas que são geradas, uma um pouco mais simples e a outra seguindo outros padrões, que são padrões técnicos para a elaboração, alguns exemplos, e também vamos falar de normas, das normas da BNT que são utilizadas para a elaboração principalmente de uma planta topográfica, conforme padrões pré-estabelecidos, e obviamente instruções normativas para a elaboração de documentos técnicos. Bem, de acordo com o dicionário Aurélio, a palavra de origem francesa croquis significa desenho feito ao vivo, em breves traços de lápis ou pincel, de modo que mostra o essencial do modelo. E a NBR 13133, que é a norma que trata da execução de levantamento topográfico, trata o croquis como um esboço gráfico sem escala, em breves traços, que facilite a identificação de detalhes. Aqui na figura ao lado, a gente tem o que seria um croquis, que nada mais é que um retrato, né, do levantamento que foi feito, com algumas informações que são informações essenciais para que a gente possa dar continuidade com toda a parte de processamento, cálculos e elaboração da planta topográfica. O croquis nada mais é que um retrato visual, né, uma representação gráfica, né, visual do local de interesse, obviamente com algumas notações de objetos, uma via, árvores, uma edificação e qualquer outro objeto que seja importante para auxiliar na etapa de processamento, de cálculo e elaboração da planta topográfica. Importante também sempre deixar registrado informações de ângulos, informações de posição ocupada, orientação, todas as informações dos procedimentos realizados em campo, que isso auxilie muito na etapa de processamento, na etapa de elaboração da planta topográfica. Vale lembrar que esse é o retrato, né, do levantamento que foi feito e que muitas vezes a gente tem uma equipe que nem todo mundo participa da etapa de campo, e aí isso permite com que a outra pessoa que não foi ao campo tenha essa informação de como foi feito o levantamento e como que é o local que foi executado o trabalho. Bom, a importância na topografia. Então, na topografia, o croquis é um esboço do local do levantamento, né, com o objetivo de se obter uma representação gráfica e simples do lugar e de suas características, tais como objeto, relevo. Então, aqui do lado direito, né, não há necessidade da gente trabalhar com escala, nem colocar medidas rigorosas, mas sim fazer um desenho, uma representação gráfica mesmo dos objetos que existem no local. É também utilizado em conjunto com a caderneta de campo, então nós temos aqui do lado direito também uma caderneta de campo que mostra quais foram as estações ocupadas, os pontos visados, os ângulos horizontais medidos, visada ré, visada avante, distância horizontal e algumas observações que são pertinentes e que auxiliam no levantamento. Então essa caderneta de campo, obviamente, ela, em conjunto com o croquis, ela serve para ilustrar medições angulares e lineares realizadas, além das posições, né, de orientação para serem utilizadas na etapa de cálculo. Bom, a importância na topografia, aqui nós vamos entrar numa parte um pouco mais normativa, né, da NBR, obviamente que trata de uma série de itens que preconizam como que deve ser feito, como que deve ser elaborado, não só a questão do croquis, mas também da planta topográfica. Mas essa norma é fundamental para todo o trabalho técnico que for ser executado, principalmente dentro de um levantamento topográfico. Então, o item 5.21.2 da NBR 13133, ele preconiza o quê? Que todos os elementos observados, ângulos, distâncias, altura do instrumento, altura do sinal, ou seja, do prisma, a minha régua, leitura nas miras e outros elementos que possibilitem os cálculos, devem ser registrados em cadernetas, que são as cadernetas de campo, apropriadas de forma clara, ordenada, completa, precisa e impessoal. Além disso, deve conter croquis,
dos detalhes a representar, com indicação dos pontos visados, e medições complementares de distâncias destinadas a servir de verificação ou mesmo para completar o levantamento. A boa ordenação dos elementos colhidos no campo é indispensável aos cálculos e desenho correto e completo da planta, que normalmente são efetuados por profissionais diferentes. Aqui entra a questão que eu comentei, que é justamente do fato que nem todos os membros de uma equipe podem ter ido para campo, e numa situação dessa é fundamental que as informações sejam legíveis por todo membro da equipe, sem a necessidade dele ter ido para o campo. Então aqui alguns exemplos de croquis, obviamente que uns mais bem elaborados, outros mais simples, aqui uma representação um pouco mais detalhada, um pouco mais, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de critério. Aqui um desenho um pouco mais simples e aqui também. De novo, o que é importante é esse retrato inicial da área que mostra graficamente quais são os elementos presentes na área que foi levantada. O ideal é que a gente produza depois uma planta e até avalie qual é a similaridade com o croquis, justamente para verificar essa questão da fidelidade, né, da primeira etapa, que é a etapa de descrição, com a planta que é gerada a partir de informações técnicas que foram coletadas em campo. Bom, agora vamos falar do desenho topográfico, ou planta topográfica. Então, dentro da NBR 13133, ela estabelece, né, que o desenho topográfico, a planta topográfica, é uma peça técnica realizada a partir do original topográfico sobre base transparente, dimensionalmente estável, poliéster ou similar. Aqui, a norma ela leva termos que são termos um pouco mais antigos, por conta da norma ser um pouco antiga, mas ela está passando por revisões e naturalmente vai incorporar os recursos tecnológicos. Vamos entender aqui que o procedimento seria o mesmo, porém os produtos podem ser produtos diretamente no digital, né, que é o que nós fazemos hoje. Coletamos dados e geramos nossos desenhos em formato digital, no ambiente CAD, e depois nós geramos uma impressão, caso seja necessário, né? E aí, aqui é importante estar lançado aqui várias NBRs, ou seja, a NBR 13133, quando ela trata do desenho topográfico, ela menciona uma série de NBRs e normas que são necessárias para que a peça técnica seja elaborada de forma normativa, né? Então, todas essas NBRs aqui, elas estabelecem como deve ser produzido o desenho topográfico, né? E aí, naturalmente, com todas as especificações, com todos os critérios, e aí é fundamental ter conhecimento de cada uma dessas normas, né? Aqui do lado direito nós temos um exemplo de uma planta topográfica elaborada. Essa planta topográfica foi elaborada no edifício, na região, no local atrás do prédio do edifício Bigarella, que fica no Centro Politécnico, na Universidade Federal do Paraná, e tem aqui algumas informações que foram lançadas a partir de um levantamento, de uma atividade de levantamento topográfico. Então, a importância da planta topográfica na topografia, ela é uma peça técnica resultante do levantamento topográfico, seja ele planimétrico, altimétrico ou planialtimétrico, e compreende a representação detalhada do terreno com os objetos naturais e artificiais. Eu considero que a planta é o resultado final do levantamento topográfico, né, e ele pode ser utilizado, né, para um projeto de locação, caso seja necessário, mas esse resultado aqui, a planta topográfica, é a etapa final do trabalho de levantamento topográfico, ou seja, eu vou a campo, coleto informações dos diversos pontos de interesse, os objetos naturais e artificiais, faço todos os cálculos, os processamentos, e na sequência eu vou justamente elaborar esse produto, essa peça técnica que chama planta topográfica, que é a representação da minha área de interesse numa escala pré-determinada, né, e que estabelece fielmente informações métricas de todos os elementos que eu tenho interesse. No caso do projeto, como essa figura aqui, um projeto, por exemplo, de engenharia civil, é o ponto de partida para a elaboração do projeto e depois para a etapa seguinte, que é a etapa de locação, quando se retorna a campo para fazer justamente a locação, a implantação
do novo projeto que foi criado a partir das informações coletadas em campo. Então, essa peça técnica ela é utilizada como documento técnico juntamente com o memorial descritivo, que é uma descrição quantitativa e qualitativa de informações presentes na planta, e tem o objetivo de representar uma área de um terreno, um esquema de divisão de áreas, projeto de loteamento, dimensionamento de área útil, de lavouras e manejo de gado, no caso da agronomia, bem como os projetos executivos de construção civil e demais informações geográficas de interesse. Então, são várias as aplicações, inúmeras que fazem uso da planta topográfica. Esses são apenas alguns exemplos de importância dessa peça técnica na topografia. Aqui um exemplo de uma planta topográfica planialtimétrica completa. Ela tem todo o levantamento da área de interesse, com informações planimétricas e informações altimétricas, que são essas linhas aqui, que são as chamadas curvas de nível. Então tem várias informações como grade de coordenadas, tem uma aba para articulação correta da folha, tem tabela de vértices, tem identificação de orientação, o que nós conhecemos como norte, tem legenda, tem perfil transversal se for necessário. Então são várias informações do executante, do responsável técnico. Então essa planta é um exemplo de que traz todas as informações técnicas que devem estar presentes numa peça técnica. Aqui mais um exemplo, da mesma forma, de um outro local que foi executado um levantamento topográfico e com todos os objetos de interesse. Mais um exemplo de uma planta topográfica, duas plantas topográficas, uma com informações planialtimétricas e outra com informações mais planimétricas de rodovia, e principalmente informações de eixo de via, bordo de pista, loteamentos, lotes que estão adjacentes à rodovia, nesse caso um projeto específico de rodovia, e mais algumas informações como árvores e objetos de interesse. Mais um exemplo de uma planta topográfica, um pouco mais detalhada, com recursos gráficos aqui de preenchimento. Normalmente isso é utilizado para áreas de inundação, curvas de nível, que são essas linhas que mostram o comportamento da morfologia do terreno, indicação de norte, uma tabela de vértices, orientação. E aqui, em geral, o pessoal tem utilizado imagens de aplicativos como o Google apenas por uma referência visual, já que aqui nós temos mais informações de traço e simbologia de pontos, polígonos, e não temos uma imagem aérea. Hoje tem sido utilizado muito o drone como ferramenta para elaborar esse levantamento aéreo, essas fotografias aéreas, porém, obviamente, que é uma técnica que necessita de ser estudada com um pouco mais de cuidado, já que é uma técnica diferente da topografia, o que nós conhecemos como fotogrametria. E aqui, mais alguns exemplos de plantas topográficas, nesse caso, uma planta gerada lá no Centro Politécnico, na entrada do bairro, no Centro Politécnico, tem várias informações de vegetação, de edificações, poste, pontos de ônibus, toda a simbologia necessária. Aqui é a posição da folha em relação às demais, já que a área é maior. E aqui também outro exemplo, mostrando um campo de futebol, uma quadra de esportes, a pista de atletismo, e também com as mesmas informações de legenda, escala gráfica e quem é o responsável pela execução. Mais dois exemplos, uma escala um pouco menor, mostrando mais informações aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E essa é uma planta bem completa que foi elaborada a partir de levantamentos topográficos. Vamos falar um pouquinho agora das instruções normativas para a elaboração de documentos técnicos. Óbvio que essa parte é um pouquinho mais delicada, porque ela trata muito da parte normativa, da BNT, porém ela é fundamental quando se trabalha com elaboração de peças técnicas seguindo as normas. A BNT ela tem o objetivo de estabelecer normas técnicas para que todo produto técnico, toda peça técnica, uma planta topográfica ou qualquer outra peça técnica seja elaborado de acordo com as instruções normativas.
Isso faz com que todos os documentos que forem gerados de acordo com essas normas estarão padronizados. Isso tem esse objetivo, né? Essas normas têm esse objetivo, em padronizar. Então nós temos a NBR 8196, 8402, 8403, 1067, 1068, 10126, 10582, 647, 13142, que trata justamente dessas prerrogativas aqui. Desenho técnico, eu faço utilização de escala, quais são os caracteres que eu vou utilizar para a escrita do desenho, quais são os tipos de linha, quais são os princípios gerais de representação, folha, que é o layout de dimensões, cotagem, apresentação da folha, desenho técnico e desenho técnico até no caso de dobramento de cópia. Então eu vou passar rapidamente aqui sobre alguns itens. Então os itens mais importantes da NBR 13133, o 523, ele trata que todos os elementos que foram levantados em campo, eles devem ser devidamente calculados e compensados. Nós já vimos nas aulas de planimetria, todos os cálculos devem ser feitos, erros corrigidos, para justamente eu utilizar a informação sem a presença de erros, já com a correção, informação fiel, e aí, obviamente, numa escala pré-determinada e uma base dimensionalmente estável e quadriculada. Nós vamos ver como produzir isso. Então, o 523.2, que é fundamental, que trata dos processos e instrumentos utilizados, utilizados no levantamento, devem estar de acordo com a escala adotada. Ou seja, eu não posso trabalhar com um levantamento topográfico com equipamento que tenha uma alta precisão e quando eu vou fazer minha representação eu tenho problemas justamente tenho perda de informação. Então a precisão no meu resultado final da minha planta vai ser incompatível com a precisão que eu obtive em campo. Então o lançamento, o 523.6, o lançamento dos pontos de detalhe, ou seja, todos os pontos que eu levantei, ele pode ser realizado por suas coordenadas plano-retangulares ou coordenadas polares. Em geral, se utiliza coordenadas planos retangulares, é mais fácil a leitura, né, no sistema topográfico adotado. Isso pode ser um sistema convencionado ou um sistema que nós criamos mesmo durante a execução do levantamento. 523.8 fala sobre as curvas de nível, como que elas devem ser desenhadas, como elas devem ser lançadas, tanto curvas mestras quanto curvas intermediárias. O item 524, ele fala da cópia, da copiagem do original topográfico. Hoje nós não temos mais esse processo de copiagem, ele é feito diretamente da impressão em CAD, então facilita, né? Então hoje esse item ele é atendido pela elaboração do arquivo digital em ambiente CAD. Aqui mostra um pouquinho o item 524.1, ele faz a referência na NBR 1068, que mostra como que eu devo representar as minhas quadrículas. Eu posso usar espaçamento de 10 centímetros, dependendo da minha folha, ou um espaçamento menor, né? E aí vai muito em função da escala que eu estou utilizando, da área de levantamento e do formato que eu vou utilizar, que são esses daqui. Eu parto do formato A4, A3, A2, A1 e vou até o A0. Essas são as folhas padronizadas. Posso ter folhas diferentes desse tamanho, são chamadas folhas especiais, mas a princípio se utiliza esses padrões de dimensão de folhas. Aqui mostra um pouquinho como que eu trabalho com o lançamento das informações, legenda. Eu posso trabalhar, nesse caso, na informação, a folha no formato, na posição paisagem. E aí eu posso lançar as informações marginais, que nós chamamos aqui na parte de baixo ou na lateral, como ficar mais conveniente e elegante para ser apresentado. Aqui fala das toponímias. As toponímias são todos os textos que devem ser lançados na planta topográfica. Eles devem estar de acordo com essa NBR 6492. Os vértices das poligonais de apoio ou e as referências de nível devem ser lançados na planta, porque auxiliam na identificação, mostrar como que foi feito o levantamento, como foi construída a poligonal, como foram realizadas as irradiações. O item 522.2 mostra como que deve ser apresentado os resultados numéricos. Como que eles devem ser apresentados em termos de precisão. Eu posso trabalhar com milímetros, centímetros, decímetros, sempre levando-se em consideração o equipamento, a técnica que eu utilizei em campo.
O item 5.22.1.3, ele fala dessa concordância, então corroborando um pouquinho com o item anterior, que fala justamente dessa questão da precisão do equipamento que eu utilizei em campo com as informações que são apresentadas na planta. Então, no desenho, o 5.24.4 também fala que no desenho devem ser registradas as origens planimétrica e altimétrica, aqui estão alguns exemplos, bem como o nome, a finalidade da planta, a que se destina. Então, os vértices de origem e os vértices de orientação eles são fundamentais para dar informação técnica para a pessoa que vai fazer a leitura dessa peça, saber exatamente qual foi o vértice de origem utilizado, quais são as coordenadas, qual é o vértice de orientação e possibilite reconstruir alguma informação que for necessária. Aqui o item, a NBR 13142, ela recomenda o procedimento com relação à dobradura das folhas. Então eu tenho a folha no formato A3 aqui, A2, A1 e A0, como que eu faço a dobradura para que eu chegue na dimensão da folha no tamanho A4. Isso é necessário quando eu anexo essa planta junto a um relatório. Normalmente o relatório é impresso uma folha tamanho A4. Então, para quem não entrega a folha solta ou mesmo enrolada, eu posso fazer a dobradura e anexar junto ao meu relatório, que fica elegante, fica tudo concentrado numa única pasta de documentos. As instruções, as instruções normativas também preconizam que toda a minha planta deve ter essas informações, de designação do executante, projetista, desenhista ou outro responsável, local, data e assinatura, nome e localização do projeto, conteúdo, escala, indicação de orientação, que nós conhecemos como norte, número, designação da revisão, muito importante para controle, caso haja alguma correção para ser feita, indicação do método de projeção e, principalmente, sistema de unidades, que foi utilizado para a elaboração da peça técnica. Aqui, para a gente finalizar, alguns elementos, então as coordenadas que são lançadas aqui nos cantos, a quadrícula, que são as linhas que se cruzam perpendicularmente, de acordo com o espaçamento de interesse, a escala gráfica e escala numérica, a legenda, nome e localização, identificação da planta, o responsável e a orientação que nós conhecemos como norte. É isso. Para finalizar, apresento as referências bibliográficas com alguns tópicos relacionados com a topografia, caso tenha o interesse de realizar alguma consulta. E apresento, por fim, a equipe do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná, responsável pela elaboração dessas aulas de topografia. Deixo aqui o meu endereço de contato, meu e-mail e meu site, e por hoje é isso. Até a próxima aula.